sejam todos bem-vindos a este canal, seja lá qual for esse canal. Eu sou a Leila Guimarães e eu tô aqui hoje para falar sobre duas coisas: planejamento de conteúdo e criatividade. Eu resolvi falar desses dois temas porque essa semana tenho atendido uma consultoria sobre planejamento e também porque eu fico muito curiosa com como as pessoas acham que criatividade é mágica, que a gente acorda todo dia inspirado para escrever um grande sertão veredas da vida. E não é bem assim. A criatividade, para mim, está muito relacionada com planejamento. Falo aqui, eu já falei em outros vídeos sobre personas, sobre como você pensar o planejamento em objetivo, metas, planos de ação, mas planejamento de conteúdo, assim, basicamente vou falar rápido aqui de como funciona para mim. Eu preciso de planilhas, preciso de roteiros. E eu sei que a organização e o planejamento, ela tem muito a ver com a criatividade. Porque o nosso cérebro, tudo que demanda muito esforço, ele já fica, ai, não quero, cansa, ele é preguiçoso. Então, quando você tem uma rotina, um plano, uma organização, um roteiro a seguir mais ou menos, você já sabe mais ou menos como funciona aquilo, de certa maneira ele poupa energia nas atividades de constância e te sobra energia para criar. Parece contraditório, mas não é. Funciona bem assim, tá? Tentar resumir é assim. Quando você sabe o que vai acontecer no seu dia, eu já tenho o meu horário de acordar, o meu horário de trabalhar, o meu horário... Quando você tem uma determinada rotina, de certa maneira aquilo fica automatizado para você, se torna um processo. E eu boto dentro do meu planejamento horários para fazer coisas diferentes. Para assistir um filme, para fazer nada, para ler um livro. Eu planejo o meu ócio. Deixa eu passar o carro de propaganda na rua. Eu planejo esse ócio que, de certa maneira, esse ócio, que as pessoas falam ócio criativo, eu não acho que é ócio, é pesquisa. É ler algum conteúdo. Eu planejo momentos para ficar curiando coisas, né? Eu falo curiando, sou goiana, hein? Para ficar ali futricando coisas novas. Quando eu vou fazer planejamento de conteúdo, eu tenho uma planilha. Eu primeiro determino a frequência. Qual a frequência eu vou fazer conteúdo para essa página, para esse canal, etc. Primeiro eu determinei a frequência. Vão ser quinzenal, mensal, 3 vezes por semana. Tá, já tenho ali uma organização de quantas vezes por semana aquela rede vai receber um conteúdo. Depois de definir a frequência, eu defino o que eu chamo de editorias de conteúdo. Trabalhei em jornal já, enfim. No jornal você tem o primeiro caderno, o segundo caderno vai falar só de cultura, enfim, o caderno de esporte. Na rede social eu também defino essas editorias. Se são 3 vezes por semana, nesse dia eu tento tratar daquilo, nesse outro dia disso, nesse outro dia, ou quinzenalmente vai ser assim, assim. Eu defino como é que vai ficar mais ou menos cada dia. Lembrando que esse roteiro ele não é engessado, ele pode ser alterado, mas você tem um norte para o funcionamento do conteúdo da sua rede. Então eu faço esse passo a passo, defino quais dias mais ou menos vai entrar qualquer coisa. O próximo passo, depois de eu definir isso, ou às vezes até o anterior, é fazer uma curadoria. É pensar onde eu vou ter conteúdos que vão me alimentar para aquilo que eu preciso escrever. Digamos, eu tenho um cliente que a gente fala muito de casamento. Então eu já tenho alguns lugares que eu visito para saber quais são as novidades. São perfis de alguns blogueiros ou de alguns cerimonialistas ou uma revista de casamentos. O Pinterest para ver imagens que, enfim, referências. Eu já tenho ali uma curadoria de lugares onde eu encontro essa informação. E eu passo a seguir aqueles canais, porque eles vão me atingir e eu vou começar a ver conteúdos e salvar temas interessantes ali que vão me inspirar. Ou às vezes propor uma colaboração e etc. para me ajudar na produção desse conteúdo. Então, fazer uma curadoria é super importante, porque às vezes você está ali na sua rotina, trabalhando, aparece um conteúdo para você, e aí daquilo você tem uma ideia, ou você também pode falar o seu ponto de vista sobre esse assunto. Lançaram agora a tendência para o ano que vem. Vou dar o meu parecer sobre essa tendência, isso é criar um conteúdo. Então a curadoria é um ponto importante também, e eu acho que a curadoria ajuda muito na criatividade. E é isso, assim, você já tem aquele plano, você tem as suas editorias de conteúdo, você foi atrás da sua curadoria
Eu defino também horários para sentar e escrever. Defina formatos. É interessante pensar formatos. Tal dia eu faço um texto, tal dia eu faço um vídeo, tal dia... no seu planejamento sempre eu tento organizar com que frequência eu vou ter formatos de conteúdo diferentes. A gente vai medindo, vai vendo que dá certo. Você lembra? Nada é engessado. O planejamento ele é vivo, mas é importante que ele exista. Para em algum momento, se você tiver um branco, você vai olhar e falar: ah, é hoje o dia de escrever sobre isso, é nesse lugar que eu encontro isso. Então, assim, quando você estiver aí escrevendo, faça uma planilhinha. Planilhas são lindas, maravilhosas. Para quem não gosta de planilha, eu tenho planilha, eu tenho um quadro e eu tenho uma agenda onde eu anoto toda essa rotina para me cercar dela e conseguir me organizar e fluir melhor. E o que isso me ajuda com a criatividade? Como eu falei, depois que isso já está muito dentro da sua rotina, você já está ali vendo aquilo. Nos meus perfis eu tento seguir conteúdos que vão me alimentar com ideias legais, sites, eu uso o Flipboard para ler, é um aplicativo de leitura onde você escolhe os tipos de conteúdo que você quer receber notícias. Então eu vou salvando coisas interessantes e um dia da semana eu paro para ler aquilo ali mais profundamente. Eu vou ler esse conteúdo e ver sobre o que eu posso escrever. Hoje eu vou gravar um vídeo sobre isso porque eu vi que essa semana muita gente tem me perguntado sobre planejamento de conteúdo. Então isso me ajuda a criar. Isso ajuda a criatividade. Você começa a pensar daquela maneira. Quando você tem um plano, eu sei que segunda-feira é dia da minha editoria sobre futebol. Quando eu já sei que na segunda-feira, o meu cérebro já sabe que na minha segunda-feira é dia de falar sobre futebol, durante a semana eu vou, coisas que passarem sobre futebol na minha frente, elas vão me chamar a atenção. E esse me chamar a atenção, às vezes é uma palavra, um comentário, uma piada que alguém fez sobre aquele assunto. Eu falo, isso pode virar um tema para um conteúdo. Cara, essa brincadeira pode virar um meme que é um conteúdo. Então, assim, isso ajuda a criar. Ter organização é fundamental para ajudar a criar. Todo mundo acha que o criativo é aquela pessoa que fica o dia inteiro não fazendo nada, só pensando ideias, só que na verdade não é bem assim que funciona. A gente se organiza e a gente se inspira. E daí você escreve um Grande Sertão Veredas. Com certeza, através de muita observação, uma certa organização de pensamento. Você precisa ordenar seus pensamentos, por isso ajude, né? Crie a sua melhor forma, ajude seu cérebro a se organizar e tente se organizar da melhor maneira que funciona para você, seja por post-its na parede, lembretes, despertadores do seu celular, uma planilha de conteúdo, um papel. Às vezes eu prego papel na parede para escrever várias ideias aleatórias que eu tô tendo, depois eu paro, olho para elas e falo, o que eu faço com esse tanto de ideias? O que isso aqui pode virar? Então, assim, a organização é um processo caótico, a criatividade às vezes é um processo caótico que só se transforma em alguma coisa concreta quando você organiza. Então, era isso. O vídeo de hoje era para falar sobre planejamento e criatividade. Planejem-se, desenhem planos, esquadrinhem seus planos, rabisque, rascunhe, se cerque de conteúdos interessantes para te inspirar. Leia coisas completamente diferentes. Tem dia que eu abro um site de arquitetura, tem dia que eu vou ler sobre medicina, quais são as inovações, porque eu acho que a criatividade é conectar ideias, é ver como a área da medicina somada ao marketing pode trazer um conteúdo diferente. Isso é criar, é inspirar e, como diz o Murilo Gun, é a combinatividade, é você combinar ideias. Eu gosto muito desse conceito, assim, de que é isso. Quando eu crio uma coisa, nada é do zero, são a partir de 2 coisas, 3, 4, 5, 10 coisas que eu misturei e fiz alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Indiquem para alguém que também está precisando de dicas de planejamento e criatividade. E até mais.